Pessoal, então vamos começar o capítulo 2, então, que trata de jogos dinâmicos de informação completa e perfeita, tá? Então, então você começa a discussão lá no livro com o raciocínio da indução retroativa, tá? É, e a indução retroativa, ela funciona para jogos que, diferente de antes, que a gente colocava a representação em forma normal, uma tabela semelhante a essa. Agora a gente começa a usar representações em árvore para dizer uma coisa do tipo aqui. Ó. Você tem um nó de decisão onde o jogador 1 escolhe L ou R, left ou right. Aí então você vai ter o payoff do jogador 1 e o payoff do jogador 2. Se o jogador 1 escolhe L, o jogo termina aqui. Se o jogador R1 escolhe R, então o jogador 2 é chamado a jogar em sequência. Por isso que o jogo é dinâmico, né? Ele é ou sequencial. E a informação é completa e perfeita porque todo mundo conhece todas as estratégias e todos os payoffs. Tá? Então, se o jogador 1 escolher R, o jogador 2 é chamado a jogar. E ele escolhe L' ou R'. Se o jogador 2 escolher L', o jogo termina e o payoff do 1 é esse e o payoff do jogador 2 é esse. Se o jogador 2 escolhe jogar R', então o jogador 1 é voltado, chamado de volta a jogar. Então ele escolhe L2' ou R2' e o jogo termina. Tá? Então a técnica de resolução é chamada de indução retroativa porque você escolhe assim. Você resolve o jogo de trás para frente. Né? Então, o jogador 1, como ele tem informação completa, ele vai ver como o jogo pode se desdobrar até o final. Então, se ele for chamado a jogar no final, ele vai escolher entre L' e L2' e R'. Se ele jogar R2', ele vai ter esse payoff. Se ele jogar R2', ele vai ter esse payoff. Então, para ele é melhor jogar aqui L', porque ele vai ter esse payoff maior. 3 é maior que 0. Então o jogador 2 sabe que se o jogo se desenrolar até esse nó, o 1 vai jogar L2'. Então o que ele vai comparar? Ele vai comparar o segundo resultado dele, 1 contra 0. E o 1 é melhor do que 0 para ele. Então o jogador 2 vai jogar L2'. R' é uma estratégia estritamente dominada dinamicamente por 2, por indução retroativa. Bom, o 1 então já sabe como essa coisa pode se desenrolar. Então ele vai comparar o payoff dele, que é 2 vis-a-vis 1, e ele vai ver que isso aqui é melhor. Então qual é o resultado desse jogo? O resultado desse jogo é o 1 jogar L e o jogo terminar. O 2 nunca é chamado a jogar. Então, se os dois jogadores têm informação completa desse jogo dinâmico, o resultado racional, se o cara está usando lá o sistema 2 dele, é o 2 nem ser chamado a jogar. O 1 joga L, o payoff é 2 e 0, 2 para o 1 e 0 para o jogador 2, e o jogo termina ali. Vamos ver o outro. No outro aqui ó, são dois exércitos. Tem o exército do norte invade. Tá? Aí o exército do sul ele tem que decidir entre lutar ou fugir. Uma vez, se o exército do sul resolver lutar, o exército do norte pode lutar, eles podem se enfrentar, ou o exército do norte pode dar a volta. Pode desistir da invasão e dar a volta, recuar. Tá? Se o exército do sul lutar,
o Exército do Norte pode escolher ir atrás deles, pegar os caras e forçar um enfrentamento, ou o Exército do Norte pode deixar eles fugir e deixa tudo por isso mesmo. Tá? Então vamos lá, resolve de novo por indução retroativa. Se a informação é completa, o jogo é dinâmico e a informação é completa, você conhece esses números, sempre lembrando que esses números aqui são teóricos, né? Você teria que ter algum tipo de econometria, alguma coisa para medir esses números aqui. Então, por enquanto, a gente está na fase baby, que é só olhando os resultados teóricos. Então, como é que você vai ver? O norte é o que vai tomar a segunda decisão. Então, se ele lutar, ele vai ganhar 1, e se ele fugir, ele ganha 0. Então, essa aqui cai fora. Essa aqui ele não vai. Tá? E se o sul decidir correr, o norte vai escolher entre lutar, que ele vai ganhar 2, ou correr, que ele vai ganhar 1. Então, essa aqui também não é dominada. Então, o que acontece? O sul já vai entender que se o norte for chamado a jogar, esses dois terminais vão acontecer. Então, o sul vai ver que 2, que é o segundo a jogar, né? 2 é maior do que 1. Então, o sul vai preferir lutar e o norte vai escolher recuar. Então, o Nash, a gente não falou em equilíbrio Nash aqui ainda, porque a gente tem que falar de outras coisas antes. Mas o resultado razoável aqui, racional, em face desses números, é o sul lutar e o norte recuar. Tá? É claro que o jogo ele pode ficar bem mais complexo, né? Então, na nota de aula que eu peguei esse exemplo, então o norte, aí você tem aqui um rio, você tem um espaço de água aqui, imagina. Aí o norte chega na praia. E aí, então, a primeira decisão do Exército do Norte é queimar os barcos ou não queimar os barcos. No livro, no exercício, ele chama isso de é, é, como é que é? Criar um colateral ou coisa parecida. Se ele queimar os barcos, se o general do norte resolver queimar os barcos, a estratégia de voltar não existe mais. Né? E se ele não queimar os barcos, a estratégia de voltar ainda existe. Né? Então o norte escolhe queimar os barcos ou não queimar os barcos. Aí o exército do sul vai ver, está lá no castelo dele um pouco para cima da praia, e vai ver se o norte queimou ou não queimou os barcos. E aí as decisões seguem. O sul resolve lutar ou abandonar o castelo, e o norte daí resolve lutar ou deixar eles irem embora. Então os payoffs anteriores são exatamente iguais. Então o jogo se desenrola aqui de tal maneira que, que o caminho, se eles não queimarem o barco, então o sul vai escolher entre lutar e correr. 2 é maior do que 1, então o caminho é esse daqui, né? Ctrl Z aqui. O caminho é esse daqui. Então, alguma coisa assim. Né? Então, se os caras não queimarem o barco, eles já sabem que, racionalmente pensando, o sul vai preferir lutar e eles vão ter que recuar. Vão ter que botar os barcos e recuar. Agora, se eles queimarem o barco, então a gente está trabalhando agora com esse cenário aqui, né? Vou deixar esse aqui. Se eles queimarem o barco, vamos de novo. O norte, essa aqui está dominada, né? Então essa daqui não vai. Se o norte for chamado a jogar nesse nó, 2 é maior do que 0. Então esse resultado aqui não acontece. Então você vai ter o sul vai ver que só vai existir um caminho aqui, onde ele ganha 1. Mas o norte é o primeiro a jogar. O norte é o primeiro a jogar e ele vai ganhar 2. Pronto. Então o caminho do jogo, o resultado do jogo vai ser esse daqui. Então, com a imposição do colateral, então se o general lá do Exército do Norte
Se ele entender isso daqui, ele pode colocar um colateral, queimar os barcos e forçar esse resultado. Tá? Então, na sequência aqui, ó, no livro, na nota de aula em geral, você tem uma discussão sempre que quando o jogo é sequencial, o primeiro cara a jogar, ele potencialmente sempre tem uma vantagem. Existe a vantagem de ser o primeiro. Porque você pode racionalizar, você é o primeiro cara a tomar atitude, você pode racionalizar todo o desdobramento do jogo e você tem a condição de impor colaterais. Esse é o recado aqui. Por exemplo, aqui é queimar ou não queimar o barco. Então, nessa nota de aula usa esse exemplo. No livro, ele usa o exemplo do Stackelberg. Stackelberg é um desdobramento do modelo de Cournot, onde é um duopólio também. Duas firmas com produto homogêneo e elas decidem quanto de quantidade produzir. A diferença aqui é que no Stackelberg é que um dos dois produtores, uma das duas firmas, é chamada de firma líder. Por algum motivo, ela tem condições de decidir primeiro a sua quantidade. Seja uma questão legal, seja uma questão de que ela chegou primeiro no mercado. Existem várias argumentações que você pode dizer que uma das firmas tem condição de começar a produção primeiro. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, é um exemplo onde as estratégias elas não são discretas, elas não são discricionárias, do tipo lutar, fugir, queimar o barco ou não queimar o barco. Nesse caso aqui, as estratégias são o espaço de estratégia é contínuo, né, que é a quantidade. Então, o espaço de estratégia é a parte não negativa da reta, que é uma quantidade. Né? Então, o que acontece? De novo, você resolve o problema de trás para frente. Então, por suposição, a firma 1 é a firma líder, é a firma que joga primeiro, e a firma 2 é a firma seguidora. Então, a firma 2 vai maximizar o seu lucro, vai escolher a sua quantidade Q2, levando em consideração, tomando como dada, uma quantidade Q1 arbitrária. Ele não sabe, a princípio, ainda quem é a Q1. Isso vai gerar uma curva de reação dele aqui. A curva de reação, que é a curva de reação da 2, vai ser uma função da Q1. Então, a curva de reação da 2 é uma função da quantidade 1. Isso daqui é a Q2. Né? Se você resolver esse probleminha lá com os parâmetros que coloca no livro, vai dar A menos Q menos C dividido por 2. Então, a firma 1, que é a firma líder, ela identifica essa curva de reação. E ela incorpora essa curva de reação na sua maximização de lucro. Ela está resolvendo isso aqui por indução retroativa, de trás para frente. Então, o que acontece? Como a curva de reação, como a Q2 é uma curva de reação da Q1, todo o problema da firma 1 ele está em função apenas de Q1. E ela toma a decisão dela. Então, substitui a curva de reação 2 aqui e ela vai maximizar Q1 vezes essa estrutura aqui. Então, o resultado do jogo é que a firma Q1 vai produzir A menos C dividido por 2 e a firma 2 vai produzir A menos C dividido por 4. Ou seja, o que você está vendo aqui? Ó? Que a quantidade produzida pela firma 2 é metade do que o que a firma 1 produz. Então, ela vai ter lucro, na estrutura do problema, ela vai ter lucro pela metade do preço. É claro que você poderia mudar várias coisas, mudar os parâmetros do modelo, curva de demanda, etc. E tal, mas o resultado é sempre esse. O resultado é sempre esse. Você pode colocar mais do que um seguidor, você pode botar uma firma que é líder, a outra é vice-líder e a outra é seguidora das duas anteriores. Então, qual é o resultado que você vai ver se você montar um exercício mais complexo desse? A líder produz um tanto, a vice-líder vai produzir menos do que essa e a terceira vai produzir menos ainda. Tá? Se tu colocar N, você vai ver que vai ter um número N grande o suficiente de firmas, que aí lá pelas tantas elas ficam com resíduo e não vão ter lucro nenhum. Elas passam a ter lucro zero.
Então tem várias versões desse exercício, mas o recado é sempre o mesmo. Você sempre, em um jogo sequencial, de informação completa, sempre o líder, sempre o primeiro a jogar, ou os primeiros a jogarem, tem a vantagem de impor colaterais e melhorar os seus payoffs. Tá? E na sequência no livro, ele vai mostrar um outro jogo sequencial para ilustrar que mesmo em jogos sequenciais é difícil você chegar num ótimo de Pareto, né? A exemplo do dilema dos prisioneiros lá, vamos lembrar do dilema dos prisioneiros, que o equilíbrio não é ótimo de Pareto. Em jogos sequenciais, muitas vezes isso acontece também. Tá? Então, para mostrar isso, ele escreve um jogo que é assim, ó, é um jogo sequencial onde a firma primeiro define a sua demanda por trabalho em função do nível de salário. E depois que a firma define a sua demanda por trabalho, então o sindicato define um salário para impor numa negociação com a firma. Tá? Então o jogo é resolvido de trás para frente, a firma maximiza lucro, o lucro depende do salário e da quantidade de trabalho empregada. A quantidade de trabalho empregada é só o que entra na sua função de tecnologia, o preço é dado, então a receita vai ficar só em função da quantidade de trabalho que eles empregam. Você não tem custo fixo, o único custo variável é o trabalho, então o teu custo total vai ser simplesmente W vezes R. E aí então você, pelas condições de primeira ordem, você vai ter uma curva de reação que vai definir a demanda por trabalho. Definida a demanda por trabalho, o sindicato vai maximizar uma utilidade dele, ele vai dizer, olha, nós somos o sindicato que conseguiu os maiores salários da história desse sindicato com essa firma ou coisa parecida. Então ele vai maximizar a utilidade dele olhando só para o salário, uma vez que a curva de demanda por trabalho já foi definida em função do salário. Né? E aí, então, no livro ele não dá forma diferente do exercício de Stackelberg, ele não dá formas funcionais aqui. Então a gente poderia colocar formas funcionais para, talvez eu faça isso na prova, numa lista de exercícios, para ver isso daqui de uma maneira mais palpável. Né? Mas ele mostra ali no livro, argumentando que esse resultado não é ótimo de Pareto, porque tanto a firma, tanto o sindicato poderia alcançar uma curva de indiferença mais alta, quanto a firma poderia encontrar uma curva de isolucro mais alta se houvesse tipo um planejador central, alguém que olhasse o problema dos dois e arbitrasse essa questão para que tanto a firma conseguisse um lucro mais alto quanto o sindicato conseguisse uma utilidade mais alta. Né? Então, esse exercício, esse exemplo da seção 2.1, 2.1c, ele ilustra que mesmo assim como em jogos simultâneos de informação completa, em geral o equilíbrio de Nash, não te leva para um ótimo de Pareto, aqui também não te leva para um ótimo de Pareto. Você teria que ter algum outro tipo de mecanismo para te levar a um ótimo de Pareto. Tá? Na sequência, vai falar de jogos de dois estágios com informação imperfeita. Vou começar isso aqui no próximo vídeo.